né? Então, essas histórias elas vinham como uma pedra bruta. Tá? Já na Anatólia, ela vai se chamar Artemisa, né? A lua negra ou vermelha, e no século XII ela, né, resplandece, né, na região da Turquia, e ela entra pela Grécia pelo Peloponeso. Tá? Ou seja, ela entrou pela porta principal, tá? Porque Peloponeso era, com certeza, até hoje, uma das partes mais importantes da Grécia. Né? Então, ela entrou pela porta principal. Né? E a Artemis, né, para o grego, vai significar a salvadora, né, a protetora, na verdade. A palavra melhor que salvadora seria a protetora. Tá? E já no século IX a.C., ela vai ser referida. Depois, obviamente, Homero vai começar a falar, e aí ela aparece, né, dentro de Homero, de Hesíodo, enfim, aí ela já entra no panorama da Hélade. Né? Ela nasce como uma deusa conhecida como Letóide. Por quê? Porque a mãe dela chamava-se Letó. Era uma titã, né, uma titânida, e essa titânida ela se une a Zeus, né, e fica grávida. Nessa época era proíbe falar, olha, não me interessa com quem você se deite, né? Já que eu sou a deusa monogâmica, né? Essas relações que você mantém fora do casamento, né, não me interessam. O que me interessa é que eu não quero filhos bastardos. Né? E aí, como ela tinha o direito, né, a criar uma nêmesis por conta do fato de Letó ficar grávida, ela diz, olha, ela poderá ter seu filho, mas em lugar onde o sol não aparecer, onde o sol não bater, né, ou terá batido. Então tem toda a questão do nascimento dela, que é o nascimento do Apolo, que ela tem um irmão gêmeo, que não é bem gêmeo, né? Não é bem gêmeo. Letó vai ter esse filho, né, na ilha de Delos, que foi construída, né, à noite. Né? Aquela noite teve que ser estendida porque o parto foi dificílimo, demorou muito para ter esse filho. Nasce primeiro a Ártemis, que já nasce com 12 anos. Né? Ela já nasce uma menina. E ela mesma adverte, olha para a mãe e fala, vem aí o nosso irmão e eu vou ajudá-lo a nascer. Tá? E o irmão que veio foi o Apolo, que nasceu com 7 anos. Tá? Os olhos de Zeus, quando viu o Apolo, ele brilhava. Né? E o Apolo, então, ele vai sugar, digamos assim, toda a energia e vitalidade que se tinha de olhar para esses filhos de Letó. E a Ártemis ela vai ficar de escanteio. Ela passa uma infância, o resto da infância dela, a infância dos deuses, né, vamos dizer assim, completamente esquecida, apagada. Ela era aquela irmã que nasceu junto com o Apolo. Tá? O Apolo toma conta do cenário. Né? Não é à toa que ele vai ser a representação e ser o condutor do carro do Sol. Né? Então, é a potência do Sol diante dela, que é a Lua. Né? Só para vocês terem uma ideia. E, durante esse período, onde ficou a Ártemis? Enquanto Apolo brilhava e criava histórias e toda a sua pompa, né? E circunstância. Ela ficou num lugar chamado Gineceu, o Gineceu dos deuses, né? O lugar onde ficavam as mulheres. Tá? E é muito interessante porque tinha o Gineceu dos mortais, nas grandes polis, mas também tinha entre as deusas o lugar delas. Né? E ela ficou muito unida e ligada à própria mãe, né? A Letó. E aí, então, a vida pública dela é uma vida fora, tá, do circuito olímpico. E ela vai para os campos. Né? Ela vai para os campos, ela gosta muito, né, de estar no campo, na floresta, tá? E ela aprende, né, algo nasce nela, esse aprender é alguma coisa que ela tem dentro mesmo, que é a caça. Tá? Mas ela era muito equalizada nessa questão da caça. A caça não era uma coisa inútil. Tá? Não era o prazer de matar o animal.
ok? Primeiro que ela não matava alguns animais impossíveis. Nenhum gamo, nenhuma corça, tá? Nenhum veado, nada disso deveria ser caçado. Tá? Proibido caçar. Mas ela caçava, por exemplo, porcos selvagens, javali, tá? Pequenos coelhos. E basicamente era motivo para alimentação. Né? Ela vai usar muito isso por conta de viver com os camponeses, tá? E se alimentar. Ok? Às vezes ela fazia caça esportiva, mas ela flechava com tanta perspicácia que o animalzinho caía, ela ia, retirava a flecha e curava a ferida, ele corria de novo. Só pelo prazer dela ter essa mira certeira né? Então ela tinha esses cuidados. Aí, finalmente, chega o momento dela ser apresentada. Ela pergunta para Zeus. Então, eu sou deusa do quê? Que sou eu? Tá? E Zeus fala, bom, você já percebeu que você é a deusa da caça. Né? E eu quero que você seja também a deusa da lua. Já que o seu irmão é o sol, você é a lua. Selene. Ele é Hélios, você é Selene. Tá? Então, é em nome de Dianés, né? Que significa dois âmbitos. Dois âmbitos, tá? Caça e lua. Mas como a gente vai perceber, Zeus está sendo aí absolutamente, né, enganoso com ela. Por quê? Porque, bem, a caça ela própria descobriu esse âmbito, né? Ela gerou esse âmbito, que é o âmbito da caça. E dizer que ela é a deusa da lua na verdade, não é um âmbito, né? Mas é dar uma responsabilidade, um trabalho para ela. Porque ela tem que conduzir o carro de Selene. Assim como Apolo conduz o carro do Sol. Tá? Então, é muito mais uma função do que um âmbito, um poder divino. Tá? E também tinha a questão que Selene, né, como Titânida, ela era quadriforme. Ela se apresentava em 4 formas, então não era muito fácil carregar o Sol. Né? Quando Selene era minguante, quando ela era nova, tá? Quando ela é cheia, tá? Ela se apresentava de formas diferentes. E aí, então, ela, obviamente, deseja ampliar esses âmbitos. Ela fala, isso é pouco para mim, não é né, o que eu desejo, eu espero que aconteça. E ela vai, obviamente, esperar o momento certo para agir. Né? Nesse sentido, a Artemis ela é muito curiosa, porque ela teve uma preocupação imensa em saber o momento certo, num determinado ponto da vida dela. E depois, num determinado momento, ela perde meio que esse tino de saber esse é o momento. Tá? Mas aqui ela sabia. E aí o que aconteceu? Num concílio, Hera e Zeus, para variar, se indispõem, discutem por conta, né, das questões de Zeus, que Zeus faz o que bem entende, não me respeita, sai uma briga desse tamanho, e aí então o conselho acha que Hera está certa né, e que ela deveria impor uma nêmesis para Zeus, sendo mulher dele e irmã dele. E então ela diz assim, já sei, pois Zeus vai passar por uma greve de fome, não vai poder comer. Não sou eu quem faço comida para ele, tá? E ele vai enfrentar a tréptique. Tréptique é uma palavra grega que significa fome, tá? No mais amplo sentido, espectro que vocês podem imaginar, tá, ok? Mais tarde nós vamos entender que nós temos a tréptique. Todo mundo aqui tem tréptique, não só porque a gente sente fome do alimento, mas tudo que nos alimenta gera a tréptique. Tá? E a tréptique ela só pode ser, né, correspondida se houver, né, a estética. Tá? A estética, que vai dar a palavra estética, beleza. Tá? Então, nós devoramos com os olhos, nós comemos com os olhos, nós comemos com o pensamento, nós comemos também para nos alimentarmos. Todas as formas possíveis, tá,
de tréptique aesthetic, fome. Okay? E Zeus foi submetido a tréptique. Né? E aí, então, o que ela faz? Né? Ela vê que o pai fica famélico e de mau humor, inclusive. Né? Porque Zeus comia muito, sempre comeu muito. Né? E aí, então, ela vai e caça um javali e prepara esse javali do jeito que Hera fazia para ele. Temperado com azeite de oliva extra virgem, tá? Sem os miúdos, tá? Ele só comia a parte do lombo, tá? Olha só as receitas. Só comia a parte do lombo e antes de preparar e de embanhar no azeite, preparar antes de ir para, né, fazer o churrasco, vamos dizer assim, esse pedaço de carne de javali tinha que ficar mergulhada no vinho e no mel, tá? Que era do jeito que Zeus gostava. Então formava aquela crostinha, assim, uma coisa deliciosa. E ele comia isso, né? E só Hera sabia. Pois ela foi lá, caçou javali, preparou javali, fez exatamente como Hera fazia e serviu o banquete ao pai. Zeus, quando vê a Ártemis chegar com o javali, o banquete, falou: ó, come, sou tua filha, não quero você passando fome. Tá? E ele fala assim: mas Ártemis, você sabe o que isso implica, né? Você sabe o que isso pode causar. Ela falava: sei, mas eu não tenho medo de Hera. Não tenho medo dela. E Zeus, pela primeira vez, brilha, né? Brilha o olhinho dele diante dessa filha. E ele banqueteia, se satisfaz, né? E aí ele fica muito contente e fala para ela, né? Bom, eu talvez não tenha te dado a importância que você merecia. Dei a seu irmão tudo aquilo que ele me pediu e você jamais me pediu, né, qualquer coisa. Eu acho que esse é o momento justo, né? Que você peça algumas coisas. E aí, então, ela fala assim: bom, então, em se tratando disso, tá, eu quero dizer que, sim, eu sou a Dianés, né, a caça que eu mesma, né, descobri que tenho esse potencial, esse âmbito. Selene, a lua que eu cuido, a pedido, né, dos deuses e a Comino, mas eu quero mais coisas. Tá? Eu quero mais poder, quero âmbitos, vários. E aí, então, vocês veem lá no final do material que eu mandei, tem todas as concessões e âmbitos que ela vai pedir ao pai. Então, ela pede os arcos de ouro e flechas de prata. Ah, ela é modesta, porque o Apolo tudo era de ouro. O dela era o arco de ouro e a flecha de prata, por conta da lua. Tá? Ela pede um carro com gamos alados. Tá? Ela pede a túnica que só ela pode usar, uma túnica de cor açafrão com debruado azul escuro ou púrpura. Essas são as cores dela. Tá? Então, você imagina uma túnica que tem todo um debruado que tem azul escuro ou púrpura. Só ela podia usar isso. Nenhuma outra deusa podia se meter com essa cor. Isso deixaria ela muito furiosa. Âmbito dela. Borzeguins e couro de touro da Tessália. Borzeguins são botas, são botinhas que ela usava. Tá? Mas ela tinha que ser touro vindo da Tessália, onde tinha o maior, vamos dizer assim, os touros mais importantes da Grécia. Tá? Um trono feito por Hefesto com pó cintilante do estelífero. Então, ela quer pó de estrela para fazer o trono dela. Tá? Pediu. E pediu os campos de Aulis, né, para as corças sirinéias vindas do Monte Sirineu. Okay? Quem eram as corças sirineias? Eram todas filhas de Sirineu, que era um monte, então uma divindade antiga, com a lua. Essas corças eram belíssimas, belíssimas. Não só eram bonitas, com uma pelagem, como elas tinham marcas de tipos de luas diferentes em cada uma delas. Então, todas essas corças passam a ser do âmbito de Ártemis. E, inclusive,
os campos de Aulis. Tá? E depois ela quer, obviamente, regimentar um grupo de ninfas, seguidoras, né? Vindas de Éfeso, Siracusa, Tarento e Aulis, os 4 pontos da Hélade. Ela pega as 4 grandes polis, né, dos pontos da Hélade e fala, quero ninfa daqui, 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 daqui. Tá? E depois, obviamente, ela vai dar as coordenadas de como essas ninfas devem se comportar e ser. Ela pede as fontes do Peloponeso, que Zeus diz sim, mas é um sim meio que não, porque já as fontes do Peloponeso já tinha dono, tá? E um dos donos era Apolo, o outro era a própria Hera, tá? Ela pede como égides, como símbolo, a loba, a corça e a ursa branca, tá? Esse pedido da égide está ligado à história passada dela, porque vem da tríade das Hécates, tá? Ela já foi vista, né, nas outras figuras da Pérsia e da Anatólia como sendo uma loba branca, tá? Uma corça e também uma ursa, né, branca. Então ela reúne, né? Os gregos reúnem e formam então essa tríade de égide, né? Ok? Que era importantíssimo ter uma égide. Todo deus tem uma égide, tem um símbolo que o representa. Tá bom? E, finalmente, ela conclui dizendo, eu quero ter o direito de escolher a Nêmesis, né? Concedendo a aprovação sem que os deuses discutam qual vai ser a Nêmesis. Porque, normalmente, como que a coisa acontecia? Tá? Toda vez que uma híbris fosse cometida, né, o deus levava para o concílio discutia, entendia se aquilo era uma híbris de fato, e aí lá diziam, então o que você propõe como Nêmesis? Ah, eu proponho isso. Aí começava mais uma grande discussão. Ah, não, eu acho que isso não. Ah, não, é muito injusto. Ah, não, não. Ah, não. Aí começava a discussão. Tá? E Zeus sempre decidia, né, com os deuses. Ela queria ter o poder de não precisar passar pelo conselho. Quando ela decidisse que alguma híbris fosse cometida em relação aos âmbitos dela, ela mesma decidiria sem que os deuses tomassem qualquer atitude. Tá? E Zeus, né, apaixonado por ela, né, encantado com essa filha que surge assim, né, sem que ele esperasse, aceita tudo de primeira. Inclusive ordena que Hefesto já comece a preparar o trono que ela pediu, tá? Os arcos, as flechas, né? Começa toda a parte, né, logística daquilo que ela tinha pedido. Os borzeguins, tudo isso é o Hefesto que vai fazer. Ah, e o Hefesto ele é um grande, né, artesão. Ah, ele é um arquiteto, artesão, né? Ele é uma maravilha, né, daquilo que ele executa, ok? E óbvio, o que aconteceu, né? Era no concílio, levanta-se e fala assim, bom, a Ártemis desobedeceu a minha ordem, essa letóide, ela falava letóide assim meio para ofender, tipo, essa filha bastarda aí da tal da Letó, que nem é filha minha, tá? Fez isso. E eu exijo uma nêmesis, eu exijo uma reparação. Tá? E aí, então, todos dizem, não, ela tem razão, ai, deu comida para Zeus, imagina, isso é uma coisa que só ela pode fazer, só ela faz isso, deu comida, todo aquele buchicho, e Zeus fala, tudo bem, então pronto. Né? E a própria Artemis fala, muito bem, não tenho medo da Nêmesis, qual é a minha Nêmesis? Qual vai ser o meu, né, a minha reparação? E a Hera olha para ela e fala assim, não é o momento. Talvez você tenha que entender uma coisa, Ártemis. A vingança é um prato que se come frio. Eu não vou dizer. Chegará o seu momento. E ficou aquela coisa suspensa, né? Uns diziam que Hera tinha perdido a força, porque ela tinha uma gana, né, de imediatamente determinar. Outros diziam, nossa, o que Hera está pensando, né? Ártemis fica assustada, mas não fica muito. Apolo fala, olha, mana, não se preocupe que qualquer coisa nós estamos aqui. Tá? Não vou deixar você passar por apuro. E a Letó fala assim, a minha filha ninguém mexe. Né?
Então, ela se sentia meio que protegida, mas essa nêmesis fica suspensa. Tá? E aí, obviamente, que tudo isso, né, começa a chamar a atenção do Eros. Eros começa a olhar para essa moça e falar assim, puxa, mas essa irmã, hein, do Apolo, que eu já atormentei tanto, será que ela também, como é que é? Ela se apaixona, né? E ela, assim, ela tinha uma questão bastante curiosa, que os gregos chamavam de androfobia. Tá? Androfobia. O que é a androfobia? É a aversão ao mundo masculino. Aquilo que é masculino, masculinizado. Tá? E entendam bem que vem de andros, tá? Que quer dizer o macho, tá? O homem. Então, ela era androfóbica mesmo. Tá? Tanto que ela vai indiretamente colocar a ideia de que ela é virgem, que as ninfas também deveriam seguir, né, a virgindade, mas não é uma coisa extremada. Tá? Não é a virgem no sentido judaico-cristão da questão. Né? É da proximidade com o mundo masculino. Então, ela era completamente androfóbica. E o Eros, percebendo isso, fala, tá aí para eu mostrar para Zeus como eu sou poderoso, né? E ele me dar tudo o que ele prometeu. Porque para a filha, ele entregou um monte. Eu, que sou neto, não recebo nada. Tá? E aí, então, o que ele faz? Ele faz que Emo e Leuco, que eram dois gêmeos, tá? Foram flechados e caíram apaixonados pela Ártemis. Né? Tão apaixonados que eles escafuncharam tudo e tentaram chegar onde a Ártemis se encontrava com as suas, né, ninfas. E ela, quando se vê, né, completamente invadida por olhares, né, desejosos e árduos desses dois rapazes, né, ela imediatamente os transforma e são transformados em gamos, em dois gamos. Alguns mitólogos dizem que tanto eu, né, como o Leuco acabaram sendo dois gamos que ela vai pôr no próprio carro dela, vão ser gamos alados. Outros dizem que não, que eles viraram gamos e se perderam pela mata. Tá? Então ela zoomorfiza os irmãos, né? E Eros tenta de novo, tenta com o Alfeu. Alfeu, a história foi triste com o Alfeu, porque o Alfeu realmente se apaixonou por ela. Ele era filho de Tétis, tá? Ele era também um caçador. Ele se apaixonou por ela e cada vez mais, só que ele era um pouco aquela paixão que vai chegando cada vez mais próximo e ela vai se afastando, cada vez tentando, e ele buscando sempre os lugares dela, estando nos calcanhares, literalmente, né? Os borzeguins dela, e aí, então, ela se vinga de uma forma cruenta. Alguns mitógrafos dizem que, inclusive, o Alfeu ele chegou a atacar a Ártemis, tá? Chegou a mesmo a querer violentá-la, tá? Para justificar a dose da híbris que ela, né, levou para a nêmesis que ela aplica. Porque ela se vinga de uma forma muito terrível. Tá? Ela faz com que Alfeu seja devorado pelos próprios cães de caça dele. Tá? Então, como é uma cena brutal, né, de uma violência primitiva, a ideia é buscar... então, olha, ela foi praticamente violentada, gente, né? Ela foi violentada. Então, no momento, né, ela explode e faz os cães devorarem o Alfeu. E, obviamente, também ela passa por um apuro, né? O Eros apronta uma flecha a Zeus, quando Zeus vê uma ninfa querida de Ártemis, a tal da Calisto. Tá? Ok? Calisté, Calistó, que quer dizer bela. Tá? Uma bela ninfa. E aí, o que Zeus faz? Qual é a artimanha dele? Ele se transforma, né, em Ártemis e passa uma noite com ela, com a Calisto. Tá? E as duas devem ter tido contato, porque Zeus deve ter algum contato com ela, de alguma maneira, porque ela fica grávida.
E a Ártemis percebe a gravidez, ela tenta esconder, percebe a gravidez, entende o que foi que aconteceu, engole a seco o que Zeus fez e fala, não, você vai ter esse seu filho e nós vamos criar. E esse menino que nasce vai se chamar Arcádio, né? E ela é que passa a ser assim, a madrinha, a protetora do Arcádio. Daí ela ser chamada, né, de corótrofa, tá? Como os gregos dizem, que é nutriz, né? Ela é uma jovem nutriz, ela que vai cuidar, né, do Arcádio. O Arcádio vai ser famoso, ele tem toda uma história depois para ele, tá? Dentro da mitologia. Muito bem. Aí as histórias agora começam a recortar, né? A gente começa a circular pelas histórias. Há um desprezo, né? O rei Euneu, que era rei da Etólia, né? Então, o que acontecia? Com o advento da primavera, todos os reis de todas as polis, né, reverenciavam os deuses, tá? Nos seus, obviamente, nas suas acrópolis, nos seus templos, onde eles estivessem. E a Etólia tinha muito templo, tinha templo para todos os deuses. Tá? E aí o que aconteceu? O Euneu esqueceu, era tanto Deus, era tanta comemoração, era tanta celebração para um, para outro, para outro, para outro, para outro, que ele esqueceu da Ártemis. Esqueceu. Aí passou a época das festas primaveris, ele tinha esquecido, né? E aí ela ficou muito brava, tá? Isso é uma questão importante para a Ártemis. Ela não suporta ser esquecida, ser deixada de lado, tá? E aí, então, o que ela fez? Ela enlouqueceu um javali, tornou uma besta furiosa e jogou, né, esse javali nos campos, né, e no bosque, tá, da Etólia. E aí, então, Euneu vai convocar uma grande, né, como eu contei para vocês, uma grande caçada. Nessa caçada que, então, vai aparecer o Meleagro, o Teseu, o Jasão, né, Ilas, Odisseu e a Atalanta, tá? Vai ter toda essa caçada, vai ter a imolação do javali no templo de Ártemis, tudo foi dado a ela. Tá? Então, essa é a primeira vez que ela aparece efetivamente nos textos gregos, né? Impondo, porque dessa grande caçada, né? A caçada do javali, de Cálidon, né? Vai nascer toda uma história. Depois há uma outra história também interessante aqui, bastante importante, que tem a ver com o campo sagrado de Aulis. Aulis, para vocês terem uma ideia, é no norte da Tessália, é quase chegando na Turquia, assim, quase na entrada do Bósforo, lá na pontinha. Né? O que aconteceu? Tinha começado a guerra, né? Ou ia começar a guerra de Troia, tá? A Ilíada. Então, Agamenon, Menelau, né? Os Átridas reuniram seus soldados, né, e foram em rumo a sediar, né, a tomar a cidade de Troia. Só que, óbvio, você não pode ir direto. Né? Então, eles pararam, tá, em Aulis, e os soldados todos estavam lá, o acampamento foi montado. Tá? E aí, inclusive, uns 2 dias depois, chega o Aquiles, tá? Que veio demitido. Aquiles não tinha que estar nessa guerra, né? Que nem era dele, mas ele queria, porque queria entrar numa guerra e aparecer como herói. Né? Aí ele entrou lá, o Aquiles, tal, Agamenon recebe, ele vem com os mirmidões e tudo, é importante, né, o Aquiles. Tá? Filho de Peleu, né? Com Tétis, então é uma figura importante. E estava nessa coisa toda, e aí um dia de manhã o Agamenon sai, entra pelos bosques, né, de Aulis, e caça uma corça sirineia. Assim, tipo, vou chegando, vou matando, tá? E aí ele pega e leva, eles assam a corça, comem. Não, o Agamemnon nem lembra a corça tem a ver com a Ártemis, ele não está nem aí com isso, ele está preocupado com a guerra. E a Ártemis fica muito furiosa. Ela se sente, de novo, né, ultrajada,
esquecida, né? A prepotência do Agamenon, que ela reduz a figura do Agamenon, mas na verdade foi de todo mundo ali, tá? E aí então ela impõe, né, um período terrível que é chamado o período da Lua Negra, né? Uma noite sem lua. E aí então o Calcas, que era o adivinho, né? Quando vê a lua, né? Essa lua, ele profetiza dizendo, né? A deusa Ártemis está ofendida, né? E ela exige uma imolação. Tá? E aí todo mundo, né, para e fala, mas que imolação? Como assim? Uma corça sirineia é para ela como uma filha. E ele exige que você, Agamenon, imole sua filha primogênita, Ifigênia, no altar dela. Se você não fizer isso, os ventos soprarão, né, a favor dos troianos. E eles é que invadirão a Grécia. Né? Eles é que invadirão a Hélade e vencerão esta guerra. Então, Agamenon se vê nesse conflito. Tá? A primeira atitude dele foi chamar a filha, que morava em Micena, junto com a mãe, Clitemnestra, tá? Junto com a irmã, Eletra, e com o irmãozinho pequenininho, que tinha acabado de nascer, Orestes. Tá? E aí chama a Ifigênia. E a Ifigênia entende que esse chamado do pai é porque ela tinha conhecido o Aquiles estava lá e que o pai estava organizando um noivado. Tá? E ela vai toda sorridente. A Clitemnestra pega o Orestes para levar, vai com Orestes junto. Né? Eletra estava preparada para ela, fala, não, você fica. Ela fala, você fica. Aí a gente já começa a entender por que, né, essa mãe, né, quem foi Clitemnestra como mãe, né? A questão de predileções e problemas, a rejeição da Eletra, né, pela mãe, ok? E aí, então, chegam lá, né, eles marcam, chegam, né? E todo esse período as luas sempre negras, hein? Não tinha lua, tá? E aí, quando eles chegam, né? O Agamenon chama a Clitemnestra e fala, olha, eu vou ter que te contar, está acontecendo isso, isso e isso, Calcas colocou, a deusa Ártemis nos impôs essa condição, e é o sacrifício e a imolação de nossa filha primogênita, Ifigênia. A Clitemnestra fala, você está louco, né? Você está maluco que você vai matar a sua filha, você vai imolar a sua filha por conta de uma guerra. Né? Ele fala assim, mas eu não... Mas o que eu devo fazer? E Clitemnestra fala, diz, faz centenas de precauções e diz um monte de coisa. O Aquiles vai lá e fala assim, você é maluco? Como assim você vai matar sua filha? Mas ele falou, não vou matar minha filha, ela tem que ser imolada, tá? No altar. É uma imolação. Tá? E aí, aquela confusão toda, Menelau forçando, oh, vamos logo aí com isso, vamos ter que ir para a guerra. Eu preciso, minha Helena está lá em Troia, eu preciso buscar minha Helena. Tá? Aquela coisa toda pressionando, nós estamos dentro de uma tragédia chamada Efigênia em Aulis, tá? Estamos bem no meio da tragédia, tragédia acontecendo, tá ok? E aí, a Ifigênia finalmente descobre a causa. Não era noivado nenhum, com Aquiles nenhum, que também não estava nem aí com essa história, tá? Ou com a própria Ifigênia, mas que ela tinha sido trazida porque ela ia ser imolada. Né? E tem uma cena muito linda que ela conversa com o pai. Né? E ele fala assim, eu sei que é o absurdo dos absurdos, mas é isso que a Deus exige. Né? Como eu devo olhar para isso? Né? Ele é muito interessante, né? Porque o coro traz essa voz. Ele é um pai ou ele é um general? Ele tem que pensar como o coletivo, o general, pensar, né, que muitas vidas serão salvas, né, vidas helênicas, ou como um pai e resolver seu problema pessoalmente. Né?
é uma questão interessante, né? Muito contemporânea, né? Se eu penso nos meus filhos, eu penso na nação, tá? No que eu penso primeiro, tá? Se eu sou pai ou se eu estou pensando na nação, né? Porque afinal eu tenho um cargo de governante, tenho que pensar no coletivo. E Agamenon enfrenta isso, né? De uma forma cruel, né? Porque significa, vamos lá. Ifigênia compreende. Tem uma maturidade absurda, fala assim, pai, é óbvio que você tem que me imolar. Eu tenho que ser imolada. Tá? É óbvio. Né? Você tem que pensar como um general, né? Como o rei de Micenas, tá? E não como um pai somente. Tá? E Clitemnestra fala, não, minha filha, não. Então fica esse jogo. Tá? E, obviamente, chega o dia, né, da imolação, porque a lua voltaria e os ventos soprariam no sentido contrário. E aí, então, é muito interessante. Por quê? Porque o Eurípides, o que ele fez? Ou ele não fez? Tá? Ele, vou contar como que está a tragédia. No momento em que ela está sendo imolada, né, que ele ergue, então, a espada, junto com Calcas, está tudo lá preparado, tudo tá, Aquiles está lá, tá? A Lua, ela tem como um eclipse lunar que corta a Lua, escurecendo tudo, e quando ela rapidamente volta sobre o altar, tem uma corça morta. E a Ifigênia desapareceu. Desapareceu. A olhos vistos de todos. Né? E aí termina a tragédia, né, com o coro dizendo, né, o mensageiro dizendo em excelsos cumprimentos que a deusa, né, levou para si a Ifigênia, imortalizou a Ifigênia, tá, que se ofereceu né, a essa situação da imolação do próprio Holocausto, e que a corça tinha sido imolada em seu lugar, e tarará, tarará, tarará. Tá? Muito interessante, porque os estudiosos, né, os especialistas em Eurípides, os estudiosos, eles dizem o seguinte, tem um problema grave. Eurípides não era de fazer finaizinhos bonitinhos. Isso é uma tragédia. Tá? E diferente, tá, de Abraão e Isaac, né, que a hora que Abraão levanta, né, o espadete para matar o próprio filho, né, filho único dele, o anjo fala, não matarás teu próprio filho, tarará, tarará, matas o cordeiro, e aí começa a Páscoa. Tá? A ideia da Páscoa começa daí, né, a pensar. Diferente disso, Agamenon se viu na situação, né? Sentiu, ele sente o peso disso. Então tem uma coisa engraçada nessa história. Aí alguns estudiosos, pesquisadores mesmo do grego antigo, disseram que a parte final, que seria, né, o Êxodos, a parte final da tragédia, está mal escrita. Tem, inclusive, problema de rima, tá, com os versos iâmbicos. E que acredita-se que tenha sido tirado o final verdadeiro de Eurípides e tenha sido posto um final menos trágico. Porque, afinal, ela foi embora, né? A filha foi divinizada. Por quê? Porque nós estávamos no ano de 405 a.C., e era o momento que Atenas, quando foi apresentada essa tragédia na Ganância, Atenas estava lutando contra Esparta. Então, eles estavam no meio de uma guerra, estava todo mundo deprê. E botar uma tragédia que ia jogar todo mundo mais para baixo ainda, resolveram fazer um final quase bonito, quase alegórico, quase aquilo que vai se chamar, tá, de comédia. Tá? Mas cuidado com a palavra comédia, que não tem nada a ver com o que nós estamos imaginando comédia hoje. Tá? Comedias, do grego, significa um caminho que leva ao supremo, ao excelso, à felicidade, que é a elevação da Ifigênia como sendo, tá, uma grande
vamos dizer assim, heroína da história, né? A heroína da história, porque ela se doa para o povo, para que aconteça a guerra. Tá? Só para comentar com vocês, eu escrevi, essa é uma das minhas, lá no meu livro Confissões, né? Mitos em Cena, Confissões, uma é só sobre Ártemis. E eu contei a história do lado de Ártemis. É aquela noite em que Ártemis está lá pensando sobre a vingança, por que ela decidiu jogar essa Nêmesis, ela faz toda uma reflexão, e ela está conversando com a Calisto. Tá? E tem todo um lado, o outro lado da moeda, né, dessa tragédia em Aulis. Aí, então, outra história bastante importante foi que Ártemis um dia encontra com um príncipe chamado Hipólito. Hipólito era filho de Teseu, tá? Com uma amazona. Ele tinha sido desprezado na infância, a amazona não queria esse filho, porque ela só podia ter filhas mulheres e tal. E o Hipólito cresce sendo criado sempre pela avó, nunca com o Teseu, porque o Teseu não se decidia nunca, né, com quem ia casar. Ele teve uma complicação enorme, porque a mulher que ele queria não existia, né, na cabeça dele, no ideal. Então não tinha, não era Ariadne, não era, ele tinha sempre o que ele imaginava de mulher que ele tinha que casar, tá? Até que finalmente ele acaba encontrando uma mulher de quem ele se apaixona, chamada Fedra, que era, inclusive, a irmã caçula da Ariadne, era filha de Minos, tá? Com Pacífae. Fedra era belíssima. Tá? E ele adora a Fedra, casa com a Fedra, reconstrói a ligação, né, de Creta com Atenas, e esse Hipólito vivia caçando, entendeu? Ele vivia pelo mato, caçando. E o Teseu começa a ficar chateado, fala, poxa, mas eu tenho esse filho, é o único filho que eu tenho, eu não sei o que, esse menino não vem. E aí começa a chamar, e cada vez que o Hipólito vinha, tá? Ele ficava constrangido, ele se sentia mexido, e o Teseu não entendia por quê. Mas, na verdade, o que foi que aconteceu? Eros flechou Fedra, quando a Fedra olhou para o Hipólito. E o Hipólito era ginecofóbico. Tá? Ele era o oposto da Ártemis. Então, na verdade, o Hipólito, quando ele conheceu a Ártemis, os dois se deram muito bem. Eles se deram maravilhosamente bem, eles se completavam. Eles eram um casal perfeito. Tá? Ela com a androfobia e ele com a ginecofobia. Então, os dois ficaram perfeitamente juntos. Caçavam juntos, viviam juntos. Ela adorava o Hipólito adorava a Ártemis. Tá? E de vez em quando vinha aqueles chamados do Teseu. Ah, vem para casa, some, desaparece, não sei o quê. Lá ele ia. Né? Até que, então, Fedra, não suportando o desprezo, né, porque é muito flechada por Eros, não suportando o desprezo, né, do Hipólito, ela se enforca com as próprias vestes. Mas não antes, sem deixar uma carta. Tá? E nessa carta, ela fala de forma ambígua que ela preferiu morrer, se suicidar, do que conspurcar o nome, né? O nome do seu amado, né? Do que trazer a verdade. Né? Ela fala em forma ambígua. Teseu pega a carta, lê a carta, e aí ele fala, agora eu entendi. Hipólito era apaixonado por ela. Ela estava sofrendo, é por isso que ela sofria quando Hipólito estava aqui. Ele que é culpado de tudo isso, meu próprio filho. Eu que levei tanto tempo para ter uma mulher que eu amasse de fato. E quando eu encontro meu filho, quer roubá-la de mim. E ele fica, esbraveja e lança uma praga contra o filho. E praga de pai, pai grego pega mesmo. Tá? Hipólito, então, que estava regressando para Atenas, cai da carruagem que ele vinha, né? E rola ribanceira abaixo e é levado para casa, né? Para dentro do Palácio de Atenas, praticamente moribundo. Né? E ele tentava falar, não fui eu não fiz nada disso. E o Teseu não parava de acusá-lo. Tá?
Não parava da acusação. A Ártemis vem e fala, chega, chega, para com isso. Né? Pare, Teseu, pare, olhe bem. Olhe bem para a Fedra. Olha o peito da Fedra. Tá? E isso é uma coisa muito legal, porque Teseu ele sempre ouviu isso do oráculo. Né? Nem tudo o que vês é a verdade. Tá? Ele não sabia a diferença entre ver e enxergar. E aí, quando ele vê, de fato, ele vê todas as flechas e entende que a história era o contrário. Só que Hipólito estava morto. Né? E aí, então, a Ártemis não suporta, pega o Hipólito, leva até o Olimpo e diz, pai, dá vida ao Hipólito. Ele é o companheiro que eu desejo. Imortalize o Hipólito. E Zeus, sim, imediatamente. Né? Para Zeus bastaria soprar no nariz do Hipólito para ele voltar a viver e depois fazê-lo comer ambrosia. E a ambrosia o tornaria imortal. Né? No momento em que isso está acontecendo, Hera entra e fala assim, não vai acontecer isso. Porque agora chegou a hora da minha nêmesis. Tá? Zeus, você está proibido de imortalizar o Hipólito. Tá? E essa é minha nêmesis para você, Ártemis. E aí, né, ela vai repetir a frase, a vingança, querida, é um prato que se come frio. Não como você vem fazendo as suas nêmesis. Esta é uma verdadeira nêmesis. Né? Para Hera, hein? Para o pensamento de Hera. E aí, ela fica muito desolada, muito triste. O Hipólito, obviamente, vai descer ao Hades. Né? Zeus tenta animá-la fazendo uma constelação, que é a constelação do caçador, que é o Hipólito, da Corça Cirineia, tem uma constelação da Corça, tudo, mas isso não anima muito a Ártemis. Né? E aí ela vai entrar num outro plano. Ela vai cada vez mais se tornando uma deusa distante, tá? Uma deusa, vamos dizer assim, tanto quanto selvagem, pelo seu espírito, né? Ela vai disseminar isso em seus templos como sendo uma parte da Hécate, que é a grande deusa predecessora dela, né? E aí, então, ela vai ser, né, reconhecida com os cultos de uma deusa-mãe, ela é chamada de deusa-mãe, tá? Primeiro em Éfeso, depois em Samos, depois em Mileto, ou seja, nas pontas sempre, né, do Peloponeso, e, obviamente, os sacrifícios dela sempre se relacionavam, né, à necrotauria, que era o quê? A morte de um touro, né? Abater um touro em homenagem à deusa. Né? A Ártemis Hécate é essa figura que vai ser multiforme. Né? Então, ela entra de novo nesse espectro mais vago, sombrio, vamos dizer assim, tá? Na parte final dela. Eu trouxe para vocês um poema muito bonito, né, do Stanley Kunitz, Voando com a Lua. Tá? Alguém pode ler aí, por favor? Eu era uma estranha na terra e nos céus. Vai, Carol. Oi, deixa eu pegar ele, desculpa. Pode ser você? Pode. Tá no final do material? Tá lá no final, Ártemis como musa. Tá. Ártemis como musa. Era eu uma estranha na terra e nos céus. Pondo o pé na lua, iniciei a alegre peregrinação para novos templos. Em galáxias estrangeiras, calor, frio, crateras de silêncio. Os prados da tranquilidade, abram-se a minha velocidade e acolá uma gazela. Saltita reverenciando minha maternidade. Louçã como a nova Selene. Sou caçadora e Diana. É um poema bastante interessante e bonito, porque é uma louvação à própria Diana, né? Que se coloca, a Diana caçadora, a própria Selene também, a Ártemis, né? Que se revela. O Kunitz, ele escreveu isso em 70, mas ele foi vítima de holocausto, ele passou para a Segunda Guerra Mundial,
sofreu um bocado, tem toda uma história sobre ele. E esse é um poema que ele já faz em idade adulta, amadurecida, né? Depois eu coloquei também um trecho do Plutarco, tá? Plutarco, obviamente, escritor e poeta romano. Ele fala sobre o sol de Apolo, né? Constantemente em seu calor e luz, brilha-nos, evocando duro trabalho, pois é ele, né, resoluto e masculino. A lua de Ártemis, inconstante e maravilhosa, é mutável, fonte de umidade e louvores notívagos. Ela adorna pela noite e sua luz difusa indica o princípio feminino de uma força quitônica. A força quitônica é uma força geratriz, é uma força selvagem, primitiva e natural que está no feminino e não no masculino. Tá? Então, eu coloquei para vocês 2 trechos, e aí espero que depois, se vocês quiserem, né, gostarem, lá na Amazon está super baratinho o meu livro, não está caro, vocês podem ler. Eu fiz todo um monólogo, quer dizer, não é um monólogo, tá? É uma confissão da Ártemis no momento de Aulis. Tá, ok? Estou disponível a ouvir, o que vocês gostariam de saber mais, ou perguntas sobre essa deusa tão rebelde, tão fora da caixinha, né? Ela é muito fora da caixinha. Ela é bastante fora, né? Daquele Posso deixar uma modelo. dúvida? Diga, diga. Porque no começo minha internet me falhou e eu não consegui escutar o porquê que ela só podia nascer, eles, né, os 2 gêmeos, só podiam nascer onde o sol não batia. Era Porque colocou essa imposição? a Era fé era. colocou. Porque era uma filha... A Letó não era a esposa, né? Então ele teve filhos bastardos. Era sempre perseguir os bastardos, né? Sempre. Era tradição. E impondo a ideia de nascer onde o sol jamais bateu, ela obrigava a Letó a ter o filho onde? No Hades. Então, eram natimortos, né? Iam nascer no Hades. Entendeu? E aí, então, o que aconteceu? Astéria, que era irmã da Letó, falou assim, Zeus, me transforma numa ilha, tá? Uma porção de terra numa ilha, às 6 da tarde, quando o sol se puser, e leva imediatamente Letó lá para ter o parto. Tá? E assim foi feito. E o que aconteceu? Demorou tanto, esse parto foi tão difícil, porque ele não foi presidido por Ilítia, que Ilítia era filha de Hera e Hera proibiu que Ilítia fosse presidir o parto. Então Zeus teve que fazer uma série de negociações. A primeira que ele fez foi com Poseidon. Ele mandou erguer uma cúpula de mar sobre a ilha para que os raios do sol, quando surgisse o sol, não incidissem sobre a ilha. E Poseidon fez, mas depois Poseidon vai cobrar caro isso, né? Ele faz por mão, mas depois ele cobra, tá? Ele sempre cobra alguma coisa. E demorou muito esse parto. Ela sofreu muito. Foi Afrodite que, não suportando mais o sofrimento de Letó, foi falar com a Ilítia. Ilítia, olha é o seguinte, né? Você não quer presidir esse parto? Vai lá, querida. Eu vou te dar um colar maravilhoso, que vai te deixar sempre linda, maravilhosa como você é. Tá? E a Ilítia, convencida disso, foi presidir o parto. Mas já tinha passado muito tempo. Tá? Por isso que dizem que no tempo mítico, né, que é o Kairos, ela nasceu com 12 anos, e Apolo, e ela revela, olha, tem um irmãozinho, tá? Tá vindo aqui o irmãozinho também. Tá? E aí nasce, com 7 anos, o Apolo. Tá? E Letó, ela sempre foi essa representação, né? Agora que eu estou no assunto da maternidade, né, com a cabeça, ela foi sempre essa representação da mãe, né, que teve parto difícil e então ela tem uma ligação com esses filhos que é uma coisa imensa. Tá? E, de fato, várias vezes Letó se interpõe, né, para salvar a Ártemis. E o Apolo também. Tá? Inclusive, eu comi aqui um pedaço da história, óbvio, não podia contar todo com a riqueza de detalhes, mas a questão do Hipólito, a Letó tentou intervir de todas as formas que o Hipólito fosse imortalizado. Tá? Mas não tinha como, porque era uma organização, né, estabelecida por Zeus. Zeus
como eu falei para vocês, ele é, né? Ele é do poder executivo, mas ele é um cara que adora, né, funcionalismo público. Tá? Ele adora carimbo, gaveta, pasta, pastinha, pasta, mais uma pasta, abre outra pasta. Quanto mais pastas abrem, né, quanto mais ministérios tem, quanto mais coisa tem, mais ele se sente poderoso. Que tudo vai até ele. Você está entendendo? Essa é a figura dele. Então, comer, né? A Letói queria comer, ou cortar a ideia da Nêmesis da Hera. Não podia, né? Porque ele próprio tinha estabelecido essa regra. Híbris, Nêmesis. Tá? Descomedimento, reparação. Tá? Doa a quem doer. Tá? Ela é refigurada sempre relacionada à lua, à caça. Essa figura que vocês estão vendo, a Ártemis, do Antônio Rafael Mengs, né, de 1779. Tá? Ele é um neoclássico, então ele pinta ela com toda essa feição de uma virgem jovem, né? Uma figura completamente neoclássica. Tá? Mas ela também pode ser refigurada de outras formas. Inclusive, tem ela negra. Tá? Tem até a figura dela como sendo uma deusa negra. Tá? Aí com associações às outras multiplicidades das figuras, né? A Hélade. Todo mundo acha que grego eram pessoas branquinhas, loiras, com cabelo, né? Branquinho e loiro. Não, os gregos não eram branquinhos e loiros. Tá? Isso era um pequeno grupo dos vários, né, povos que formaram aquilo que foi chamado de Hélade. Tá? Os gregos eram mouriscos também. Tá? Tinha muito grego mouro, pele moura mesmo. Tá? Cabelo escuro, cacheado. Tá? A própria Afrodite, né, como já expliquei para vocês, tem essa duplicidade. Então, mas aí na refiguração que a gente tem no século XVII, XVIII, aliás, é sempre uma refiguração neoclássica, então é aquela coisa voltada, né, para vamos branquear tudo, né? Ela tem essa cara de virgem, de delicadeza, tal, né? Ela está vestida, a cor seria um açafrão, ele colocou um verde junto, mas ela gosta da cor açafrão, essa é a cor dela. Ela está com uma sandalinha, ela não está com borzeguim, né? Ela teria uma bota, uma botinha. Então, essa é a imagem que eu coloquei. E a outra é uma imagem tirada de uma carta de tarô, tá? Que é a carta da lua. É um arcano maior. Não dá pra você ver, mas ó, meu vestido é só a carta de tarô, a gente nem combinou, hein? Ah, que maravilha! Que maravilha! É de um tarô. Esse tarô é de 1660. Só pra vocês terem uma ideia. E a figura, ela aparece com o cão, né? Porque ela gostava de cachorros também. Ela tinha uma ligação com os cachorros. Ela aparece sempre com a lua, né? Com a lua, meia-lua. Né? Obviamente, a flecha dela, né? O cetro, a flecha dela. E ela está vestida aí mais com alguma coisa parecida com borzeguim. Tá? É uma sandália mais fechada, né? De caçadora mesmo. Então, essas duas imagens que eu usei. Tem muitas imagens, tá, pessoal? Aqui coloquei algumas. Depois, se vocês se interessarem por outras, eu posso pôr aí para vocês as outras imagens dela. As refigurações que se fazem, né? Porque cada época lê de um jeito, né? Ô, Fábio, num dos outros encontros que a gente teve, você fez um comentário sobre essa questão dos 12 anos, dos 7 anos, né? Você podia retomar para a gente? Eu não estou com a minha anotação aqui, mas que tem um... Posso sim. O 7 é o número da transformação, tá? São os epitênios. Ele é um número muito usado, né, na história da literatura e nos mitos. Tá? O 7 como sendo o número da transformação. Então, Apolo ter nascido com 7 anos implica que ele vai passar por um processo de transformação. E ele passa mesmo. Né? A história do Apolo é uma história de muita transformação. Né? Multiplicação da figura. O 12, ele é um número curioso, porque ele fecha o estelífero. Tá? São os 12 signos do zodíaco. O 12
para os gregos, né, implicava no número de que o círculo, o oróbulo está se fechando. Tá? E é de fato a história da Ártemis. Né? Quando ela, depois da morte do Hipólito, né, passa a ser uma deusa difusa e sendo a grande mãe, ela fecha o próprio rabo, porque ela nasceu de uma grande mãe e agora ela é a grande mãe. Né? Então é o 12, ok? É muito interessante porque o 10 era o número da perfeição, né? O número perfeito. O 9 é o número do Agios, né? Que é o número angelical, é um número maravilhoso, né? O 9, uma grande importância. E quando é dado a Héracles os trabalhos, né? As Nêmesis, elas eram 10. Elas eram 10, eram 10 os trabalhos que ele tinha que executar. É que 2 deles não foram validados, porque ele não acatou todos os, né, os acordos dados. 2 ele fez sem máscara e não passou álcool gel, então não valeu. Tá? Os deuses falaram, não valeu, não pode. Não valeu. E aí, então, de 10 viraram 12. Quando ele executa o 12º trabalho, ele fecha o oróboro e, digamos assim, ele ficou ficha limpa, porque ele tinha carregado, por uma loucura do vinho, do Dionísio, ele tinha matado a mulher e os 2 filhos, tá? Do primeiro casamento. Aí ele vai conhecer a Djanira, a vida dele limpa. Mas aí vem o Quiro e fala, você tem um outro trabalho, 13º, 13. O 13 é o número mais potente que existe no mito, porque ele é o 10, que é a perfeição, mais o 3, que é o número místico e mágico das tríades. É a potência da tríade, é o 13. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia das importâncias, né? Dentro por exemplo, o canto 13 da Ilíada é um canto famoso, né? Que é a luta do Paris com o Heitor. Então, só para vocês terem uma ideia, né? O canto 13 da Divina Comédia, né? O Camões a gente não pode falar porque ele só fez 10. Tá? Então, para ele, os números mágicos é o canto 7, tá? E o canto 3. O canto terceiro, nossa, o canto terceiro das Lusíadas é maravilhoso. É o episódio de Inês e Castro, tá? A paixão por Pedro I, ela sendo galega, e com conspurcada, ela vai ser morta, assassinada, com medo de que ela possa unir Portugal à Galícia e virar a Espanha, né? O amor de Dom Pedro, tudo isso é no canto terceiro, é belíssimo. Ele começa cantando a Calíope, ele chama a Calíope, musa, vem me ajudar. Ele faz um apóstrofe, vou contar uma história de amor muito triste. E quem está falando isso é o Vasco da Gama, né? É ele que é o grande narrador. É muito bonito o canto terceiro. Tá? Como também, se vocês pegarem o livro Mensagem do Fernando Pessoa, ele é todo dividido miticamente. Todo dividido pelos números. Pelo 3, pelo 7, pelo 10 e pelo 13. Tanto que a última parte, que é o encoberto, quando ele vai falar de Dom Sebastião, e a volta, a fundação do Quinto Império, que era o Império do Espírito, são 13 os poemas que compõem a última parte. Tá? Para falar só do Dom Sebastião. E da volta, tá? Da Excalibur. E a fundação do Quinto Império, que libertaria o mundo das tragédias, das desgraças, né? Dos despotismos todos que ele via. Né? O Fernando Pessoa escreve isso no momento em que Portugal está muito deprê. Né? Vendo todo o auge do fascismo crescendo, o nazismo crescendo, né? A Europa sendo derrocada por essas figuras malignas, né? Tudo isso está dentro do Mensagem. Tá? Ô, Fábio, posso fazer eu tenho Não duas sei se eu me alonguei, mas todo mundo entendeu que esses números... É o que eu tentei passar pela literatura e tudo, tá? Diga. Eu tenho duas perguntas um pouco fora do tema da Ártemis, mas de literatura. Fala, Uma Gabi.
que eu queria que você retomasse o que você falou da etimologia de comédia, Ah, tá. porque eu achei muito interessante. E queria também saber por que a Divina Comédia do Dante tem esse nome. Tá, te explico. Adoro explicar isso. E parece que o nome original era só comédia, né? Era. Era para se chamar só Era. comédia, né? Antes de mais nada, eu queria falar que o seu sobrenome, Sgarbi, é um sobrenome de super importância na Itália. Tá? Tem um crítico de É arte italiano, Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi. Ele é famoso. Uhum. Os Sgarbi, tá? A origem dos Sgarbi era de Firenze, de Florença, da época do Dante. Tá? Vai se achando aí um pouquinho. Tá? Eu estou gravando, viu, Pablo? Tá sendo Tá gravado. bom. Agora deixa eu te explicar. Dante, quando começa a construir essa obra que é para além mundo, né? Ele vai entrar, ele vai para a selva escura, ele fica deprimido, ele é o protagonista, né? Ele então vai entrar, ele vai encontrar o Virgílio, ok? O Virgílio vai contar por que veio buscá-lo, tirar desse lugar que ele tinha que enfrentar durante 7 dias. Ele vai passar pelo inferno, subir o purgatório, né? Os patamares do purgatório, e depois subir os 9 céus, até chegar a Deus, né? Ok? Ele vai encontrar a Beatriz e tudo. Ele chama, como o final era um final, é uma trajetória cujo final é excelso, é magno, porque ele vai chegar até Deus, tá? Então ele chamou de comédia. Ele pegou o nome que ele trouxe, porque ele era um humanista, ele estudava, ele conhecia o grego antigo, ele pôs o nome da Grécia Antiga, tá? Que era comédia. Era assim, Dante morreu achando que a obra dele ia chamar comédia. Chamava-se comédia, tá? Quando ele morre, esse em Ravenna, esse ficou sendo o nome dele, tá? Em 1322. Ficou sendo esse nome, tá bom? 1321, desculpe, o ano que vem é a comemoração dos 700 anos de morte dele. Aí o que aconteceu? Quem foi o primeiro crítico dele? Nada mais, nada menos do que Giovanni Boccaccio, que era um florentino, que, ao ler a primeira parte da obra, que era o Inferno, começou a dizer, ao proferir palestras em Florença, onde ele foi exilado e tudo, começou a dizer: questa ópera é divina, é uma divina comédia. Tá? E esse sentido do divino é o sentido não só judaico-cristão, porque ele vai encontrar anjos santos, arcanjos, São Francisco, São Bartolomeu, tá? Não só por isso, mas é divina pela proeza da obra, tá? Dante é o pai da língua italiana, tá? Só para você ter uma ideia, 90% da língua italiana falada hoje na Itália com língua oficial é a língua do Dante, tá? É aquela língua que ele dizia que era uma língua, um românico vulgar, mas o mais próximo do latim possível. Tá? Então, por isso chamou Divina Comédia. E aí ficou o nome Então dado foi pelo Boccaccio, o Boccaccio que batizou. como Divina. Tá. Tá? Porque para o Dante era só uma comédia. Então, o Porque sentido da palavra comédia, em geral, é esse sentido de uma ascensão, isso, para um uma plano. trajetória com uma ascensão e o final excelso, feliz. Tá? E a etimologia da palavra, propriamente dita, você comentou. Porque do grego comes significa caminho, né? Comes dia, tá? É seguir para o alto, ir para o alto, ok? Os romanos, depois ouvindo esse nome, também vão usar a palavra comédia, mas no sentido do humor, né? Da comédia que leva ao riso, mas esse riso também ele traz um traçado, né? As comédias de Plutarco, de Sêneca, tá? Não eram comédias como a gente vê hoje, que é o besterol, tá? Não é besterol, tá? Nada contra o besterol, acho divertidíssimo, morro de rir, tá? Mas eram trajetórias,
ok? Então, com os romanos que mudou o sentido de Eles comédia. não mudaram muito, eles deram uma alterada. Porque o grego, vou te falar assim, o grego ele não era de grandes galhofadas, de dar risada, de galhofa, ok? Eles Mas e os gostavam mais rituais, assim. mas e os rituais dionisíacos, das pirocas? Mas comédia não é sátira, amigo. Comédia não é sátira. Tem uma bela diferença entre sátira e comédia. Qual a diferença? Aí o grau de ironia que você está colocando na coisa. Quanto mais irônico você é, mais sátiro você é. Quanto mais você está fazendo uma trajetória e que tudo leva para o final excelso, mais cômico você está sendo. Entendeu a diferença? Entendi. E isso é muito legal, porque nós vamos ver várias comédias que, na verdade, não são comédias. Elas estão carregadas de ironia, né? E a ironia é ácida, é corrosiva, ok? E ela Aristófanes. leva para a sátira. O Tá? Aristófanes. O Aristófanes fez comédia. As nuvens, as aves, tá? Eram comédias. Embora ele tenha, por exemplo, nas aves ele tenha caprichado um pouquinho mais na ironia, porque ele estava fazendo uma crítica ao governo. Tá? Mas o Gil Vicente, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, é muito irônico. Né? É uma sátira. O Alto da Barca do Inferno, na verdade, é uma sátira. Tá? Não é uma comédia com final excelso, com final feliz. Não tem final feliz droga nenhuma, vai todo mundo para o inferno. Ele salva o quê? O menino bobo, né? Uma criança tola, boba, que não tinha noção de nada, e os 4 cavaleiros, né? Representantes máximos da fé cristã. Né? A farsa de Inês Pereira, o Quem Tem Farelos, o Gil Vicente. Depois você pega isso, você pode entrar no Brasil. Né? Então, Martins Pena, né? Casamento na Roça, o Noviço, tá? São todas. Aí você começa a ver que a ironia começa a pegar mais. Tem o Ionesco, ele fala muito isso, né? Quando ele escreve O Rinoceronte, ele fala assim: a burguesia ela é maravilhosa. Ela é a única classe social que adora rir dela mesma. As pessoas vão ao teatro para rir delas mesmas. Elas se reconhecem naqueles personagens. Né? O Ionesco fala isso. O Ionesco é maravilhoso, né? Ele é um dos comediógrafos mais importantes da história do teatro, né? Vamos dizer assim. A comédia foi muito para o lado do teatro. A gente não teve grandes romances que levavam a um sentido de comédia, né? O romance que surge, né, e arrebenta durante o século XIX, ele tinha uma característica mais de cultura tese social, de comprovação científica social, de sociologia, né? Os romances do século XX já vão entrar mais no caráter da psique humana, né? As discussões mais, né, intrínsecas com Freud, né, com Jung. Então nós vamos vendo os romances sendo transformados, né? Ok? Por que você chora quando lê, né, Guimarães Rosa? Por que a gente chora? Eu, com essa pandemia, peguei e resolvi, vou ler Campo Geral. Vou ler Campo Geral. Gente, eu não aguentei. Eu me debulhei tudo de novo, chorei tudo que tinha e mais um pouco. Porque o Guimarães, ele fala diretamente no coração, assim, ele apunhala a gente com aquelas frases, com aquelas coisas, as cenas, tá? Com tudo aquilo que ele constrói. É muito mítico. E aí você começa a chorar sem parar. Aí eu liguei para minha amiga, a professora de literatura do 2º ano do Santa, a Thaís, né? Que é nossa especialista em Guimarães. Ela, Fábio, acabei de ler a Campo Geral, também estou aqui me debulhando. Não estou aguentando, chorando. Guimarães é isso, a gente lê e chora, lê e chora. Lê primeiras histórias, chora com todas as histórias. Tá? Ele tem esse poder, né? Então, é uma comédia? Sob o ponto de vista do Dante, sim. Há sempre um final excelso,
evoluído, né? Alguma coisa que cresce, né? Não sei se me fiz entender, né? Sim, sim. Obrigado. Imagina, de nada. Mais alguma questão? Estão lembrando alguma coisa? Eu não estou vendo se vocês colocaram alguma coisa no... Não, ninguém pôs nada no chat. Uma pergunta e depois uma sugestão. Sim, Carol. Quando a gente falou da Atalanta, você também falou bastante da história da loba, né? E da Hecate. E aí eu queria só perguntar se existe algum vínculo entre essas duas divindades em função desse símbolo que elas compartilham, ou se não, porque quando a gente estava falando sobre os pedidos, né, das concessões que ela pede para os Zeus, a Artemis pede, eu quero que o símbolo seja meu. Isso exclui, por exemplo, a Atalanta. Eu sei que a Atalanta não era, enfim, tem umas diferenças aí, mas isso exclui, por exemplo, a Atalanta, e vem num momento diferente de quais as histórias foram contadas. Qual que é o... Não. O que está acontecendo é o seguinte: você tem que pensar que alguns símbolos, né, alguns mitemas ou mitologemas, ao longo da história da humanidade, né, do mundo ocidental, eles passaram do positivo para o negativo e depois voltou para o positivo. O caso da loba é exatamente isso. Ela era vista positivamente como protetora, né? Ela amamentou Rômulo e Rêmulo, tá? Ela é a figura da grande mãe. Num determinado ponto, ela vai passar, na Idade Média, a ser uma figura abominável, terrível. A loba é funesta. O Dante coloca a loba como sendo uma fera, tá? Destrutiva, ela representa a avareza, tá? Ok? Então ele vê de uma forma negativa. E o que aconteceu? Modernamente, a figura foi revisitada, né? Quando eu digo modernamente, já vem desde do século XX, e ela está adquirindo valor positivo, pelo menos neutro. Tá? E aí, obviamente, foi engajado na ideia do movimento feminista, como a gente já falou, né? Que toma a loba como sendo um princípio, né? Desse apoderamento do feminino, da figura feminina e tudo mais, né? As empoderadas, as lobas. Tá? Então, essa. Tem algumas figuras que elas vão se transformando, sabe? Mas tudo bem a Atalanta e elas compartilharem esse símbolo. Sim, tudo bem, maravilhoso. Okay. Maravilhoso, porque a Atalanta ela também tem muito de selvagem, né? Ela também é bastante fora do enquadramento, né? Da figura que deveria ser a figura feminina, tá? Do que foi Helena. Muito diferente da Helena. A Atalanta é uma coisa, a Helena tem toda outra história da Helena. Ok? Sem desprezar, obviamente, nenhuma das duas. Era, né? Tem um outro tipo de história também, bastante peculiar. Né? Essas deusas, ou mesmo as heroínas femininas, né? Elas Na verdade, esse era justamente o meu segundo ponto. Se um dia você não queria fazer um desses colóquios da Hera, porque eu sinto que a Hera ela aparece, importante. ela aparece em tudo, mas e ela é super importante. Ela é mulher dos Zeus, ela adora causar e tal. Mas eu também, então aí eu fico pensando, ela é exatamente essa figura. Eu não sei porque eu não conheço, mas é por isso que eu acho que seria legal explorar. Que é a bruxa da história, né? Ela é sempre a bruxa, ela é mesmo isso, ou ela foi mal lida por todo mundo, entendeu? É isso que eu queria entender. Tá aí, meu amor. Outra figura que foi transformada. Bruxa não significa que seja uma pessoa má. Sim, que é a Medeia, né? O negócio da... Vamos lembrar que bruxa, na Antiguidade Clássica, quando a gente falava das grandes, da bruxa, da maga, da feiticeira, isso tudo, num determinado ponto, essas figuras passaram a ser o canhestro, o lado mal. Né? O lado mal da história, né? Quando a gente dividiu essa coisa entre bem e mal. Né? E hoje ela está sendo recuperada, né? Eu minha pergunta é assim, ela é a bruxa da Disney, ou a gente leu ela dessa forma porque é conveniente no mundo maniqueísta, na nossa leitura de mundo hoje em dia judaico-cristão? Ou não? Ela tem um outro lado dela? Principalmente na sociedade americana. Né?
Não, Na porque eu adoraria sociedade- saber mais dela. Eu não sei sociedade nada. americana, que eu digo classe média, porque os Estados Unidos ela é uma grande questão. Os maiores pensadores estão lá, né? Tem grande gente pensando lá. Um dos maiores mitólogos, né? Que foi o Campbell, ele era americano. Por outro lado, tem os Homer Simpsons, né? Que se espalham e se multiplicam naquela sociedade, que só vem, né? O seu próprio umbigo, né? O seu próprio prazer. Então, nós temos uma questão bastante curiosa. O Flávio de Jorge falava sempre isso para a gente nas aulas, lá na época das letras, né, que eu estudava literatura latina com ele. Ele falava assim: não se preocupe em tentar entender como é que era romano. É fácil. É igualzinho americano. Olha para os Estados Unidos, que vocês estão vendo, era igualzinho, tudo. Tudo que caía na mão do romano ficava romano. Eles romanizavam. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, pizza é Pizza Hut. Eles chamam aquilo de pizza. Imagina se aquilo é pizza. Tá? Ele falava. Tá? Porque tudo fica americanizado. Tá? O hambúrguer veio da Alemanha. Tá? Era outra coisa. Olha o que virou. Virou McDonald's. Então ele fala, tudo. É assim, os romanos faziam isso o tempo inteiro. Mas não é uma primazia dos romanos ou dos americanos. Tá? Todos os impérios. A Hélade também pegou tudo que vinha do Oriente e foi helenizando tudo, foi passando, tá? o ideal e o pensamento helênico sobre isso. É que o pensamento helênico é a nossa origem ocidental, né? Quer dizer, até hoje. Porque isso também está mudando, porque as pessoas descobriram que, para além do pensamento helênico grego ocidental, havia um lugar chamado África, tá? Que as pessoas esqueceram, tá? Que fazia parte também, grande parte da África é o Ocidente, né? E hoje começa cada vez mais a se falar sobre, né, o que é a África, quais são as mitologias, as etnias, as histórias, os pensadores, os poetas, escritores, né? Hoje a gente não pode mais esquecer, né, da questão da importância da África. Tudo Mas bem, fica Carol? aí, Fábio, a dica. Faz aí um da Era para a gente discutir dela. Ah, faço sim. Aí a Silvia, ela é que é a capitã. Não, fica o convite está feito. Silvia, Porque fica a dica. Eu só Faz um da cumpro Era. tarefa. Mandou, eu faço. Tá? Pediu, vamos nessa. Então, vamos pensar nisso mesmo, porque acho que vai ser bom. E acho que trazer também isso que você falou, que você preparou, que é da maternidade, né? Arquétipos da maternidade e os mitemas das grandes mães, né? Muito interessante, muito interessante. E o outro que você comentou também? A obesidade. Ah, da obesidade. Esse a gente passa pela história da literatura, passa por Dante, inclusive, e a gente vai chegar até aqui no Brasil. Passa por Victor Hugo, passa por várias figuras e grandes histórias da figura do obeso. É muito interessante, muito interessante. Pelo menos eu não sabia. Aí eu comecei a explorar, né? Tempo de pandemia também é isso, né? Esse recolhimento aqui no mosteiro. Então eu pego o livro, leio, descubro mais uma coisa, aí releio coisa que eu já tinha lido, choro um pouco, daí dou risada. Entendeu? Assim a gente vai vivendo. É isso aí. Bom, gente, Fábio, obrigada de novo, foi Obrigado muito bom. Vocês, acho que a gente mais uma vez. segue aí. Amor, vocês são muito bons, eu amo vocês. E fica aqui o convite para todo mundo, a gente vai mandar para vocês no dia 10 de dezembro, quinta-feira, a gente vai fazer o nosso último encontro aberto do ano. A gente está pensando em fazer um sarau, a gente estava brincando, já que a gente não pode levar a coxinha, né, o salgado ou doce para a festinha, que a gente não vai poder fazer isso. Bem light, porque daí só cada um come o seu, entendeu? Então a gente vai fazer, mas a gente está querendo fazer como a gente já fez, um sarau, e aí a gente quer convidar todo mundo em encontro aberto, totalmente aberto, para a gente finalizar em 2020, que a gente não entendeu até agora exatamente o que está acontecendo, né? Mas, enfim, eu estava brincando com a Fátima, né? É só uma questão de representação mental, né? Porque essa sensação de que você vai passando por uns rituais, porque o pano de fundo não muda, né? A gente segue na mesma, mas essa sensação de que vencemos uma etapa, né? De alguma forma. Mas então fica aqui o convite, a gente vai mandar para vocês pelo WhatsApp e tal, mas para reforçar para vocês estarem com a gente no dia 10.
Tá ótimo. Tá Tá bom? ótimo. Gente, Beijo, muito gente. obrigada. Muito Então. obrigado a todos. Agradeço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Foi Carol, ótimo, Carla, Fábio, mais Silvana, uma Pablo. vez. Tchau, Muito tchau. bom. Tchau, Obrigada, Fátima. gente. Tchau, Boa Silvia. noite. Obrigado, viu, por terem vindo. Tchau. E acharam, depois eu converso com ela. Porque ela vai Tá, ficar eu vou desesperada com mandar ela. para ela a gravação, porque eu gravei a aula. Eu sempre Mas disponibilizo ela para está no quem meu tá. grupo de mitologia, eu falo com ela também lá. Tá bom, Tá bom? então. Beijo, Tchau, obrigado. gente, obrigada. Tchau.